Vitória decreta situação de emergência por causa do Zika. No estado, 11 bebês estão com suspeita de microcefalia causada pelo vírus. A quadrilha de roubo a carro só escolhia veículos dirigidos por mulheres. 2 suspeitos de participar do grupo já estão detidos, mas a polícia descobriu um novo ataque do bando. A adolescente mineira desaparece e pai descobre que ela veio de trem para o Espírito Santo. A garota teria sido aliciada por hippies. Homem é assassinado a golpes de barra de ferro na capital. O suspeito do crime foi detido. 100.000 unidades de cerveja apreendidas sem nota fiscal. De acordo com a investigação, o comércio irregular causou um prejuízo de 150 milhões de reais aos cofres públicos. O flagrante do homicídio na orla de Vila Velha. O assassino persegue a vítima e atira. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Apoio jurídico de graça para quem comprou imóveis irregulares. O CREA pode te ajudar a resolver o problema. Hora de dormir mais tranquilo. E a solução não é remédio, nem dica de médico, mas sim um mutirão para negociar as dívidas. Ele vai até domingo. A gente já volta. Olá, boa noite. Uma quadrilha de roubo de carros que só ataca veículo dirigido por mulheres. 2 suspeitos que já estão presos foram acusados de um novo roubo. Um deles teria participado de uma ação criminosa no convento que terminou em troca de tiros. Davi de Oliveira Marques, de 25 anos, e Edson Miguel de Assis Rodrigues, de 23, já estavam presos em centros de detenção provisória. De acordo com a Polícia Civil, Davi é um dos envolvidos em um roubo de veículo que terminou em uma troca de tiros com policiais no Convento da Penha, em Vila Velha, no mês de outubro. Já Edson foi preso em março por envolvimento em receptação de veículos em um galpão em Vila Velha. Agora, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos descobriu que a dupla se envolveu em um mesmo crime em fevereiro deste ano. Foi um roubo de veículo que aconteceu em São Torquato, também em Vila Velha. Conseguimos confirmar a participação dos dois em um roubo com reconhecimento de vítima, inclusive com a confissão do Davi, e temos pelo menos 4 outros roubos já em apuração que acreditamos que possivelmente as vítimas os reconhecerão. Além dos casos já investigados, a polícia suspeita que a dupla tenha feito no mínimo outras 10 vítimas. Todas seriam mulheres. No caso, esses 2 veículos que foram roubados com o Davi, as 2 vítimas eram mulheres. Os outros inquéritos que nós estamos apurando aqui são vítimas mulheres, então acreditamos que eles realizaram muitos roubos na região de Vila Velha e Cariacica e, na sua grande maioria, vítimas do sexo feminino. A gente pede para que qualquer pessoa que tenha sido vítima façam denúncias através do 181 também, ou nos procure aqui, que a gente vai estar fazendo eles responderem por todos os crimes que eles cometeram. A delegacia fica no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. O telefone é 3222-7670. A polícia investiga outros suspeitos que continuam foragidos e, claro, podem estar agindo por aí. Vitória decretou situação de emergência por causa do Zika vírus. A preocupação com as grávidas é cada vez maior. No estado são investigados 11 casos suspeitos de bebê com microcefalia provocada pelo Zika. Fabiana está no 8º mês de gestação do primeiro filho. E o que era para ser cercado só de alegria mudou com a grave repercussão do Zika vírus, principalmente para as grávidas. A gente fica assustada, né? A gente não pelo menos eu desconhecia, né? Todo mundo também desconhece essa doença. Apareceu agora assim do nada, aí a gente fica preocupado, né? A preocupação de Fabiana tem fundamento. É que o Zika vírus, transmitido pelo mosquito da dengue, tem forte relação com os casos de microcefalia registrados em bebês. Na microcefalia, o crânio da criança é menor que o normal. Isso pode afetar a inteligência e causa deficiências na audição,
visão, no equilíbrio e na mobilidade. O que acontece é que você tem uma lesão no cérebro da criança, levando a um não desenvolvimento cerebral. Além do não desenvolvimento cerebral, você pode ter calcificações cerebrais, que a gente sabe que no futuro da criança ela passa a ter algumas limitações. A relação entre o Zika vírus e o surto de microcefalia já foi confirmada pelo Ministério da Saúde. Aqui no estado, só até o dia 1º deste mês, foram registrados 185 casos de infecção pelo Zika vírus. 3 bebês nasceram com microcefalia e outros 8, ainda em gestação, foram diagnosticados com o mesmo problema. Pois é, em vista à situação enfrentada em grande parte do país e no Espírito Santo, a recomendação do Ministério da Saúde é de que as mulheres evitem engravidar nesse momento. Não é coerente deixar o casal passar por uma situação de estresse com essa proporção nesse momento. É possível realmente que vá acontecer uma epidemia e é possível que a gente tenha uma repercussão futura para essas crianças que são irreversíveis. Para as mulheres que já estão grávidas, o alerta é de cuidado redobrado. O importante é que você use o repelente primeiro, né, como uma proteção, que você tenha tela dentro de casa. E a gente sabe que uma transmissão que é evidente hoje é a transmissão sexual. Então, é importante que também o casal use camisinha na relação sexual e que o homem tenha o entendimento de que ele também tem que se proteger. E no próximo domingo tem mutirão de combate à dengue na capital com apoio do Exército. Homem é assassinado em Vitória. Um suspeito do crime foi detido. O homem de 50 anos, identificado como José Machado, foi assassinado a golpes com essa barra de ferro. Ele morava de aluguel nesse prédio que fica no bairro São Cristóvão, aqui na capital. Segundo a polícia, o criminoso seria filho da proprietária do apartamento. Ninguém soube dizer a motivação do assassinato. O suspeito fugiu correndo da cena do crime. E pouco mais de 1 hora depois do assassinato, ele foi detido pela polícia aqui no Trevo de Fradinhos, em Vitória. A Gilson Fidêncio de Oliveira, de 44 anos, foi levado para a delegacia de homicídios. A polícia ainda disse que ele seria usuário de drogas. De acordo com a polícia, o suspeito vai ser autuado por homicídio duplamente qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Novo mutirão para renegociar dívidas. Hoje, no primeiro dia, 8 de cada 10 pessoas conseguiram resolver o problema. Quando a senha é chamada, a caminhada até o balcão de negociação é como um alívio. Muito bom. Neste primeiro dia de mutirão da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vitória, até às 3 horas da tarde, cerca de 1.300 pessoas tinham sido atendidas. Eu acertei com a Excelsa, né? Estava uma conta bem acima e meu nome também estava no SPC e, além de tudo, corria o risco de ficar sem energia em casa. Então já me ajudou bastante. Dividiu em várias vezes, mas que eu não vou sentir tanto no bolso. A expectativa é que a partir de amanhã, cerca de 5.000 atendimentos sejam realizados. Não é preciso dormir na porta do local do mutirão para garantir uma senha. Todos que comparecerem à Fábrica de Ideias aqui em Jucutuquara até domingo vão ter a oportunidade de negociar as dívidas. Não tem limitação de senhas, então o consumidor não precisa ficar de noite para buscar senha, porque ele vai chegar aqui de manhã e vai ser atendido, vai receber a senha dele, vai sentar, vai aguardar e vai ser atendido. Não tem esse negócio de voltar para casa sem ser atendido. Vale a pena o consumidor vir aqui, fazer a consulta dele no SPC, conversar diretamente com a empresa e tentar renegociar. A média é de uma espera de 1 hora para ser atendido. O melhor a fazer é ter paciência como Wellington. Mas se sobrava compreensão para esperar, a esperança de negociar estava fraca. Minhas condições de pagar são poucas e a dívida é alta, então eu não sei se vai ter acordo, né? Que isso, Wellington? Ânimo! Olha o exemplo da dona Dina. Negociou as dívidas e já estava pensando em novas compras. Só assim você vai estar com o nome limpo na praça de novo, né? E poder ir às compras. Mas tem que ter cuidado, né? O mutirão é na Fábrica de Ideias em Jucutuquara, Vitória. Até sábado, o horário de atendimento é de 10 da manhã às 7 da noite. No domingo, das 9 da manhã à 1 da tarde. O flagrante do assassinato. Homem é perseguido e morto a tiros em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O crime foi gravado por câmeras de segurança. Imagens de segurança de um prédio na orla de Itaparica mostram um carro escuro em alta velocidade e na contramão. Ele estaciona, mas a câmera não mostra.
Depois, é possível ver a perseguição a pé. O homem que tem a arma está atrás da vítima. O suspeito cai, mas a correria continua. Ela acaba na Rua Augusto Rusch, quando o crime acontece. A vítima cai no jardim baleada e morre em seguida. O criminoso ainda fica uns 30 segundos próximo ao corpo, como se que assegurasse que a vítima estava morta. A vítima foi identificada como Carlos Alberto Pereira dos Santos, de 38 anos. O crime foi na madrugada desta quarta-feira, por volta da 1h30 da manhã. De acordo com a polícia, 5 minutos antes do crime acontecer, uma sorveteria que fica bem próxima daqui foi arrombada. Mas só a conclusão das investigações vai poder dizer se este assassinato tem alguma relação com o arrombamento. O caso está sob investigação da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. Quem tiver informação que possa ajudar a polícia, ligue 181. Se você comprou um imóvel e ele está com problemas, o CREA pode te ajudar a resolver. O órgão oferece apoio jurídico de graça. Muita gente sonha em ter um imóvel e, na hora de escolher, alguns pontos contam muito. Segurança, espaço para recreação das crianças, lazer. Tudo para ficar livre de dor de cabeça. Triste é quando o sonho da casa própria se torna um pesadelo da noite para o dia. Quando você vai comprar um apartamento, é tudo uma coisa linda. Mas quando você chega a entrar no apartamento, chega a entrar no condomínio, é tudo diferente do que foi informado. O jovem é um dos quase 200 moradores deste condomínio em Vila Velha e dor de cabeça não falta por aqui. O edifício entregue há 4 anos apresenta inúmeros problemas que vêm atormentando muita gente. No estacionamento faltam grades de ventilação para o subsolo previstas no projeto arquitetônico e as aberturas que substituem não são suficientes. Temos necessidade da resolução em forma breve do problema para evitar possíveis danos e agravamentos. Nos corredores, infiltrações. Na laje, inúmeras rachaduras que também provocam infiltrações e buracos como esse no teto da cozinha de uma das moradoras. Outros 2 apartamentos estão na mesma situação. A não resolução na forma correta e mais breve possível desse problema poderá comprometer as ferragens, ocasionando um comprometimento também da estrutura. O depósito de lixo também é um problema antigo aqui no condomínio. Há cerca de 6 meses ele nem existia, mas depois de muitas reclamações, o pessoal conseguiu que a construtora abrisse o local, fizesse um local bastante arejado, coberto, próprio para o armazenamento de lixo. O problema é que ele não pode ser utilizado, porque a entrada dele está exatamente na frente da vaga de um morador. Esse não é o único problema. Atrás daquela porta ali existe outra barreira arquitetônica. Um ressalto bem alto por onde fica difícil passar com todo o lixo. A prefeitura mesmo se recusa a fazer a coleta e já notificou o condomínio 2 vezes. Esse tipo de problema entre consumidores e construtoras ou até mesmo engenheiros, no caso de uma construção particular, podem acontecer. E o consumidor que se sente lesado também pode buscar ajuda do CREA, Conselho Regional de Engenharia. Toda vez que ele contrata um serviço de engenharia e esse serviço não é entregue a contento, apresenta algum defeito, ele pode fazer uma reclamação aqui no CREA. A gente manda essa reclamação para o contratante. O contratante apresenta a resposta dentro de um prazo de 15 dias. A gente manda para o consumidor. Depois ele manda a resposta dizendo se viu a resposta ou não. A gente depois marca uma visita de constatação. Os engenheiros do CREA vai lá, olha para ver se aquela reclamação procede, se realmente o que ele falou está acontecendo, volta esse processo para a Procuradoria, aí a gente marca uma audiência de conciliação entre as partes. O condomínio mostrado na reportagem conseguiu o acordo e a construtora informou que vai realizar as manutenções necessárias. Anote o site creaes.org.br. Criminosos são detidos no norte do estado. Os 4 suspeitos estavam num táxi quando foram abordados pela polícia. Foi o próprio taxista quem piscou o farol e alertou os militares sobre a desconfiança dos passageiros.
As prisões foram efetuadas no centro de Linhares, norte do estado. O bando confessou o crime. Os 4 arrombaram e furtaram uma loja de roupas e joias em Minas Gerais. Segundo a polícia, todos têm passagem pela justiça por assalto e tráfico de drogas. Essas mercadorias estavam com o quarteto. A polícia também apreendeu uma arma, um canivete, drogas e dinheiro. Os criminosos são da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. O destino do material roubado não foi revelado pelos bandidos. Um prejuízo de 150 milhões de reais aos cofres públicos. O dinheiro é da sonegação de impostos com a venda de cerveja. O primeiro alvo foi uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Santa Clara, em Vila Velha. No local, o Ministério Público, o GAECO e a Polícia Civil esperavam encontrar um homem identificado como Josmaques. Além de ser investigado por sonegação fiscal, teria mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Mas a polícia foi informada que a distribuidora de bebidas não pertenceria mais a ele. Porém, enquanto uma equipe checava as informações, outra equipe partiu para Santa Mônica, também em Vila Velha. Nesta pequena distribuidora, os fiscais descobriram mais de 1.000 caixas de cerveja compradas no Nordeste sem nota fiscal. Normalmente, às vezes, o tributo lá no estado do Nordeste são inferiores ao Espírito Santo, pela prática da pauta fiscal e tudo mais. Então, eles remetem para o estado do Nordeste, depois vêm para cá como o consumo fosse lá. E com isso, o imposto acaba sendo recolhido parcialmente para o estado da Bahia e não para o estado do Espírito Santo, por exemplo. A polícia chegou a esses locais depois que comerciantes prejudicados começaram a denunciar. Veja a placa com os valores praticados por uma dessas distribuidoras. Preço para agradar o bolso do consumidor. Não pagava imposto. Um prejuízo aos cofres públicos que ultrapassa 150 milhões de reais. Todo o setor é objeto de investigação do Ministério Público, desde a fabricação dos comerciantes e aqueles que adquirem essas mercadorias de forma regular. Todos eles serão ouvidos, terão oportunidade de defesa e, ao final, chegaremos à conclusão visando manter um equilíbrio no mercado, evitando a concorrência desleal e a sonegação aos cofres públicos do Estado. As investigações continuam. Para a polícia, o valor com a sonegação pode ser ainda maior. Previsão do tempo: na região norte, o sol aparece pela manhã e ocorrem pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Nas outras áreas, sol entre muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva. Na Grande Vitória, mínima de 23 e máxima de 34 graus. A seguir, estudante de Minas Gerais desembarca no Espírito Santo e some. Ela teria sido aliciada por hippies. A gente já volta. Polícia investiga o desaparecimento de estudante mineira depois de desembarcar aqui no estado. Ela teria sido aliciada por hippies. Kimberly de Amorim Almeida, de 17 anos, está sumida desde o último dia 23. Ela saiu da cidade de Itabira, em Minas, sem falar nada para a família. De acordo com uma amiga, ela teria sido abordada por hippies na porta da escola e convencida a se juntar ao grupo. O pai da garota descobriu que ela desembarcou na estação Pedro Nolasco ainda no dia 23. Kimberly era considerada calma e inteligente. Passou no vestibular de odontologia e iria estudar em Ipatinga. O último contato foi feito por celular com a mãe no dia 24. Quem tiver informações, ligue 3137-9065. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.